Olá, seja muito bem-vindo a Extrema Performance. Eu sou a Bruna Mann e o tema hoje é algo que você já deve ter pensado algumas vezes. Tem muita gente na internet que, quando vai falar de algum assunto, cita um estudo. E aí, não sei se você já se perguntou, mas eu já me perguntei muito. Que estudo é esse? Será que a gente pode confiar ou não nesse estudo? Né? Será que a gente pode confiar nessa informação? E aí eu trouxe aqui uma especialista nesse assunto, Lu Haddad, Luciana Haddad, né? Lu pros íntimos. Mas até o canal é Fala Lu, então acho que pode falar Lu, né? Até pros não íntimos. A Lu é livre docente da USP. Ela tem um canal muito legal, que se você nunca viu, você tá perdendo tempo, porque é muito bom, descomplica a ciência, né? E aí, trazendo muitos assuntos que nós, no mundo do esporte, estamos querendo saber. Ela é sempre uma das primeiras a falar do assunto que tá à tona aí. E ela veio aqui conversar com a gente sobre os estudos. Então, seja muito bem-vinda, Lu. Obrigada por você ter vindo aqui. E continue se apresentando, porque eu também... não falei, ela é triatleta, trail runner, montanhista. Nós somos as famosas ex-triatletas em atividade, né? Aquela triatleta meio ali em stand-by. Mas tá no sangue. A gente é do tempo do Ironman, né, Bruna? A gente compartilhou várias provas, a Bruna, no profissional. Foi muito legal. Obrigada pelo convite para falar de um tema que eu adoro. Então, fiquei super feliz porque é algo diferente, que eu não tenho muita chance de falar e acho super importante. Então, eu adorei. Muito bom. Continua se apresentando aí, porque eu só dei uma introdução, não, né? Tá ótimo. Quem é a Lu? Ótimo, é isso mesmo. E quem ainda não conhece Fala Lu, começa a acompanhar e lá a gente vai ficar íntimo. Muito bom. Vale muito a pena. A gente vai colocar o canal da Lu aqui e aí também o artigo que a gente vai falar em questão, né? Sim. Que eu acho que isso que trouxe um boom aqui. Então, vocês devem ter, né? Acho que o pessoal acompanhou muito o artigo sobre o carboidrato, que trouxe muitas opiniões diversas, né? Naquela semana, todo mundo ficou falando do assunto. E aí você fez um vídeo no YouTube explicando o artigo. Sim. E aí você começa falando até que ele foi publicado numa revista muito boa. Então, assim, como a gente analisar, entender se a gente pode levar em consideração o artigo ou não? Então, é bem complexo esse tema, principalmente para quem não é da área da ciência, não está acostumado em evidência científica e medidas de evidência, porque existe toda uma base que é importante para que as pessoas consigam separar o joio do trigo. Hoje, com IA, a gente já tinha acesso às bases de dados, mas agora a IA traz isso pronto para a gente consegue artigo e estudo sobre qualquer coisa, qualquer temática, qualquer assunto que você queira provar, mesmo coisas que são completamente antagônicas, você encontra artigo para os dois lados. É muito importante que as pessoas tenham alguma noção de como identificar se esse estudo realmente prova alguma coisa. É muito difícil na ciência um único estudo ser uma coisa que fecha e bate martelo sobre qualquer temática. E tem algumas formas para que você comece a entender. Acho que a gente aqui nesse papo não vai conseguir fechar esse tema, então acho que para quem quer realmente entender medicina baseada em evidências, ciência baseada em evidências, precisa de uma formação um pouco mais robusta. Então a gente vai falar as coisas de forma básica, mas que vocês já consigam separar um pouquinho o joio do trigo e depois quem quiser se aprofundar, eu posso até dar algumas dicas, tem curso, um monte de coisa legal para se aprofundar nessa área. Basicamente, a gente tem alguns conceitos muito clássicos, que um deles é de hierarquia de evidência, que são quais os níveis de estudo que têm uma maior capacidade de comprovar uma hipótese. Porque na ciência, a gente trabalha com hipóteses. A gente quer provar alguma coisa que talvez a prática clínica ou a observação nos faça achar que é verdade. A ciência serve para tentar chegar mais próximo da verdade. E na ciência também as verdades não são verdades batidas a ferro e fogo ali eternas, porque até os métodos vão evoluindo. É a melhor evidência que a gente tem naquele momento. Então,
vou dar um exemplo bem prático. A gente quer analisar se tênis de placa realmente melhora a performance. Por que a gente quer analisar isso? Porque o mercado lançou um monte de tênis de placa, eu quero saber se vale investir ou não, eu quero saber se para o atleta profissional isso faz sentido ou não. E aí tem vários modelos de estudo para tentar mostrar se o tênis de placa realmente é o melhor ou não. Existe um tipo de estudo que é o mais clássico para provar hipóteses de maneira mais precisa, que é um estudo que a gente fala, tem várias formas de chamar o estudo, mas do inglês, né, RCT, que é o trial controlado randomizado. O que isso quer dizer? Quando o estudo é controlado, a gente tenta isolar todas as variáveis, deixando com que a única diferença entre os grupos seja o tênis. Isolar todas as variáveis não é fácil. Você falou, eu estava imaginando. Primeiro que, né, a gente vai testar com o indivíduo, aí já começou o problema. Isso. Então, por exemplo, você deveria ter nos 2 grupos pessoas muito parecidas. Se você colocar só homem, o estudo só vai valer para homem. Então, você teria que colocar homem e mulher. Se você colocar homem de 30 anos, aquela resposta vai valer para homens de 30 anos, não vai valer para um de 60. Vai que o de 60 pisa diferente, tem menos massa muscular ou outro fator. Então, esse controle também serve para você montar o grupo para o qual você está dando aquela resposta. Pode não ser a população inteira. Por isso que você sempre fala que os estudos têm que tomar cuidado porque eles podem ser enviesados. Então, se você, por exemplo, nesse exemplo que você deu, né? Se a gente colocar os 2 de 30 anos, um treinado e um não treinado, já é uma diferença enorme. Totalmente diferente. Então, muitos estudos randomizados, controlados, são difíceis de fazer, são caros, são complexos. Eles trazem uma resposta específica para um grupo. Então, já começa aí quando você for ler o estudo. Muita gente lê o estudo e acha que serve para você. Só que o estudo foi feito em homens, 30 anos, profissionais. Então, aquele tênis funcionou para esse grupo. Eu, mulher, quase 50, amadora, talvez, então, não possa extrapolar esse resultado para mim. Mas esse é um desenho de estudo que ainda é o melhor desenho de estudo para provar hipóteses. Algumas coisas que são importantes, por exemplo, a questão do cegamento. O atleta não saber o que ele está usando, porque a gente sabe que tem uma influência muito grande do efeito placebo. Se você vira para um grupo e falar, você está com o tênis novo, o tênis que a gente quer testar, e o outro grupo, não, você está com o antigo, aí já acabou. Então, o ideal é que ele seja cego. Cego tem vários jeitos de cegar. Você pode cegar para o sujeito de pesquisa, então os corredores não sabem, mas o melhor é quando ninguém sabe, nem o corredor, nem o pesquisador, nem quem vai coletar o dado, então tem o duplo cego, o triplo cego. É assim, quando ninguém sabe, nem quem analisa, nem quem aplica, nem quem escreve, ninguém sabe qual eram os grupos, é totalmente cego, é o melhor desenho do estudo. Então, você vai melhorando a qualidade metodológica, e tudo isso é importante para que aquele estudo consiga provar a hipótese de que o tênis é melhor que o outro. Então, esse é o estudo clínico randomizado controlado, são os estudos controlados, os trials. Ele tem um nível de evidência alto, desde que com todos esses cuidados. Depois desse estudo, a gente tem os estudos de coorte, que são os estudos feitos, por exemplo, com grandes grupos. A gente pega uma maratona e um grupo usou tênis de placa, um grupo não usou tênis de placa. Não foi controlado. Não teve uma seleção, você não separou. Mas a gente tem ali 10 mil pessoas e você consegue montar grupos semelhantes com placa e sem placa, porque tem muita gente. Então, você consegue colocar 500 pessoas muito parecidas dos dois lados e fazer análises baseadas nisso. Não é um estudo que é ruim. Ele tem na hierarquia, na pirâmide famosa de evidências, ele está abaixo do randomizado, mas hoje essa pirâmide não tem as linhas retas do tipo, esse é melhor que esse. Dependendo da coisa, a coorte pode ser melhor, porque você consegue trabalhar com populações gigantes, com estudos, por exemplo, no Reino Unido tem base de dados da população inteira para a saúde. Então, nesse caso, você acompanha por 10 anos um grupo muito grande e você traz respostas robustas. Também depende da metodologia e tudo mais. Então, essa hierarquia de evidência transita um pouco dependendo do que você quer mostrar, do que você quer provar, porque é impossível, por exemplo, fazer um estudo de nutrição randomizado, controlado, com desfecho a longo prazo,
Porque ninguém vai ficar 5 anos comendo só um tipo de comida. Exato. Como é que você acompanha 30, que seja 30 pessoas, que às vezes a pessoa escreve lá no Fala Lu, ai Lu, mas só tem 30 pessoas. Eu falo, gente, um estudo de 1 ano com 30 pessoas comendo low carb e o outro é super difícil, porque você tem que controlar exatamente o que a pessoa come. Nos Estados Unidos, essas pessoas recebem dinheiro para fazer isso. Tem que fazer biópsia muscular, por exemplo. Quem quer ficar fazendo biópsia muscular todo dia? Então, assim, é super caro, super difícil. Então, nem sempre a gente consegue fazer o controlado, a gente faz os outros estudos, que são os estudos de corte. E depois ainda tem estudos com nível de evidência mais baixo ainda. Série de casos, ou seja, você só acompanhou quem usou placa. Não tem um grupo controle. Aí, o nível de evidência é muito mais baixo. E tem até relato de um caso. Fulano que usou o tênis correu mais rápido essa maratona que aquela. Então, o nível de evidência cai. E lá no topinho da pirâmide, a gente tem as revisões sistemáticas com meta-análise. O que é uma revisão sistemática com meta-análise? É quando você já tem vários estudos, ou estudos randomizados controlados, ou estudos de coorte, para analisar a mesma coisa com o mesmo método. E aí você junta esses estudos e faz um estudo mais robusto, porque isso também é uma coisa importante da ciência. Um estudo isolado raramente consegue chegar a um veredito e comprovar uma hipótese, porque você precisa de replicabilidade. Você precisa aplicar aquele método. Então, assim, testei 30 corredores, homens do sexo masculino aqui em São Paulo com tênis de placa versus tênis de placa e mostrou que o tênis de placa é melhor. Será que isso tem a ver com o clima de São Paulo, com a pista de São Paulo? Vamos fazer esse estudo igualzinho lá nos Estados Unidos, aí um outro grupo de pesquisador faz lá na Europa, e um outro grupo faz na África, e outro grupo faz na Ásia. Puxa, parece que a gente tem realmente um melhor resultado que o tênis de placa. A gente já tem 8 estudos com o mesmo tipo de população, mesmo tipo de tênis. Vamos juntar esses 8 estudos. A gente pega todos os dados, coloca num outro software e faz uma meta-análise, que é reanalisar todos os dados juntos de uma forma mais robusta. Então, esses são os estudos que estão no topo da pirâmide. É esses os que normalmente você traz, né? Sim, eles têm esse poder de evidência mais alto, mas nem sempre eles são bons. Por quê? E aí é um clássico da medicina baseada em evidência. Se você só coloca estudo ruim, a meta-análise sai um resultado ruim. Então, isso também é muito importante, é que estudo está entrando, porque é o que eu falei, metodologicamente, nem todo estudo controlado randomizado, nem toda RCT é boa. Pode ter um monte de viés, pode ter o viés do pesquisador, do atleta, da seleção da população, diversos vieses envolvidos nesse estudo. Se esse estudo for ruim e ele entrar numa meta-análise, a meta-análise é ruim. Então, a gente tem que ver o risco de viés. Isso, existe método para isso, para avaliar qual o risco de viés. Então, a boa meta-análise traz sempre esse risco de viés de cada estudo. E depois traz um outro indicador que é da certeza de evidência. Então, tem duas coisas que a gente precisa ver quando a gente pega uma meta-análise. Risco de viés. Se o risco de viés da maior parte dos estudos for alto ou moderado, já é ruim. Já não vale a pena. Não vale a pena. E se a qualidade da evidência também for ruim. Então, calma. Você vai ter que aguardar melhor. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que se a qualidade da evidência não for boa o suficiente, quer dizer que a gente precisa esperar mais estudos. E eu sempre falo isso no canal. Olha, para isso a gente ainda não tem uma qualidade de evidência boa, a gente precisa de mais estudos. Ou tem que aumentar a população, ou, por exemplo, só fez para homem de 30 anos, vamos fazer para homem de 20 a 60 e mulheres. Vamos melhorar a qualidade da evidência para que você consiga ter uma resposta mais pertinente ao objetivo que a gente quer com aquele estudo. É isso que você falou, né? Você traz também o lado da dificuldade de fazer um estudo. Muito! Né? Porque não é tão simples assim. E por mais que tenham muitos estudos sobre tudo que a gente quiser, para fazer um estudo confiável, né? Não é uma coisa simples, demora, precisa, né, ter pesquisadores primeiro querendo fazer o estudo, Exato. Sujeitos. E é muito caro. É caro. Então, a gente sempre pensa em pesquisa, quem está financiando? E aí, existe, obviamente, as pesquisas financiadas pela indústria. Vamos pensar aqui no tênis de placa. Nem estou falando de remédio nem suplemento, mas tênis de placa. A maior parte dos estudos foi financiada pelas marcas de tênis. Por quê? Porque é muito caro, é difícil. O financiamento de pesquisa ou vem de fontes públicas ou privadas. Então, você precisa conseguir um dinheiro de alguém. Alguém tem que pagar para fazer a pesquisa. Ela não é de graça, é muito caro. Então, se você não tem um fomento público, você pode fazer com fomento privado. Mas isso está descrito lá no estudo. E é obrigatório. As revistas sérias
sempre você coloca a fonte de financiamento, e não está errado ter a fonte de financiamento descrita, desde que no método fique colocado que era cego. Ah, tá bom, foi a Nike. A Nike patrocinou alguns estudos. A Nike que patrocinou, mas o pesquisador estava cego em relação a qual era o tênis, o atleta estava cego em relação a qual era o tênis, toda a metodologia foi correta, o dado é disponível publicamente, todo mundo tem acesso à base de dados. Então, tem um jeito de você deixar a pesquisa, mesmo patrocinada, uma pesquisa isenta de outros vieses, exceto esse do patrocínio. É importante falar isso, porque até nesse estudo do carboidratos você Sim. falou, né? Eles colocaram todos falou dos autores, né? conflitos, que tem conflito. Exatamente. Não era um estudo patrocinado porque não era uma revisão sistemática. Então, na escala de evidência, não é um estudo com uma evidência alta. Mas, de novo, por uma temática complexa, que envolve estudos muito discrepantes e muito diferentes, eles fizeram uma descrição de estudo, uma revisão narrativa, que está longe de ter o mesmo grau de evidência de uma revisão sistemática, porque na revisão sistemática você tem que colocar todos os estudos da literatura semelhantes. Nesse caso, não, eles colocaram estudos sobre várias temáticas e foram separando por subtópicos. Mas não invalida esse estudo para esse fim. Você tem que olhar com essa crítica. Tem conflito de interesse? Tem. Está declarado lá. Mas aí vamos analisar outras coisas. Por exemplo, a questão da revista. Por que é importante a revista? Porque no estudo, para você publicar, você precisa de uma revisão de pares. O que é isso? Você fez um estudo. Eu fiz o estudo do tênis aqui. Só que eu fiz aqui com os meus amigos, 5 pessoas em cada grupo. Todo mundo sabia qual era o grupo que estava com TED de placa, outro não estava. Um dia eu coletei um dado, no outro dia eu coletei outro, tem um monte de problema. Mas eu quero publicar. Eu vou tentar publicar nas melhores revistas, porque quanto melhor a revista, mais evidência vai ter, melhor para o meu currículo, etc. Esse estudo vai para um editor e esse editor vai pedir para pessoas especialistas naquele tema revisar o estudo. E aí eles vão olhar e eles vão falar, nossa, esse estudo é muito ruim. Ela não fez isso, não fez aquilo. Não vai ser aprovado, devolve. Não foi aprovado, não vai aparecer naquela revista. Quanto melhor a revista, de mais impacto, em geral, eles são mais criteriosos, eles têm um corpo editorial forte, tem muita gente querendo publicar nessa revista, então eles são muito seletivos e eles vão escolher os melhores estudos, com menos risco de viés, com toda a transparência possível. Eles têm critérios muito rigorosos para aceite. E então, quando uma revista... isso, obviamente, também, gente, não é 100% dos casos, né? Tem estudos que foram publicados em grandes revistas e que depois foram retratados porque, sei lá, descobriu-se que o pesquisador tinha inventado o dado. Mas a tendência é menor. Quando você tem uma revisão mais séria, a tendência é que estudos melhores sejam aceitos. Então, é por isso. É sempre importante que seja uma revista, então, indexada, que tenha uma revisão por pares. E não... Hoje a gente tem o que a gente chama de revista predatória. Que, assim, pagou, publicou. Aí não dá, né? Aí, lá você encontra, por exemplo, estudo para tudo. Por isso que eu falo, tem estudo para tudo? Tem. Porque como hoje isso virou até uma questão de... negócio, business, tem revista ganhando, é caro para publicar. Então, tem revista hoje que praticamente você paga e você publica. São as revistas predatórias, elas ficam te mandando convite para que você envie estudo. Nossa. E aí você quer fazer um estudo comparando a flor vermelha com a flor amarela para o bem-estar, sei lá, geral da população, você manda lá, escreve no chat GPT e talvez você consiga publicar. Por isso, esse é um dos critérios de quando você for ler o estudo, ver qual é a revista. E tem hoje, se eu colocar no site lá, revistas predatórias, você já tem a lista. Já tem. É isso que eu ia perguntar. Consegue, sim. Essa era a pergunta. Daí, se quem tá ouvindo a gente falar, legal, então beleza, entendi o que eu tenho que olhar, e agora eu quero pesquisar determinado assunto, como eu acho as revistas as melhores e também onde eu não posso olhar. Tem vários critérios. O fator de impacto da revista é uma coisa que fala bastante da relevância dessas revistas. Então, os jornais muito famosos, New England, Cell, Science, tem fatores de impacto super altos, que é assim, a relevância do que é publicado ali no meio acadêmico.
Mas, por exemplo, para algumas áreas da saúde, o fator de impacto não é tão alto porque você fala para um grupo de pesquisadores e de profissionais mais restrito e você nunca vai alcançar o impacto, por exemplo, de uma revista que fala sobre temas mais gerais. Na cirurgia, por exemplo, nós não temos fatores de impacto tão altos porque a gente acaba escrevendo só para cirurgião. Não importa só o fator de impacto, mas a gente consegue ver dentro das revistas cirúrgicas uma hierarquia das melhores. Hoje, com o IA e com tudo é fácil, você coloca lá, olha, na área de otorrino, quais são as revistas com maior impacto? Você já vai ter. E Legal. aí você também pode pesquisar quais são as revistas predatórias. Legal. Então, quais são as listas de revistas predatórias na área de nutrição? Tem várias, que assim, publica qualquer coisa. Então, aí também já serve de alerta. Não foi revisado por pares, ou é uma revista predatória, é um estudo, relato de casos, série de casos, ou é até uma meta-análise, mas que colocou um monte de estudo ruim ali dentro, você vai ver o risco de viés alto, a qualidade de evidência baixa, tudo isso serve de alerta. Então, porque assim, com a IA é mais fácil hoje Sim. fazer as pesquisas, mas a gente precisa entender como a gente vai pesquisar, por isso que eu falei, a gente precisa entender, porque senão a gente não sabe nem o que a gente vai perguntar. Coloca lá, eu quero um estudo que comprove qualquer assunto, vai ter. Mas esse filtro a gente que tem que saber fazer. Sabe o que a IA faz? Isso, gente, tem que tomar um cuidado absurdo, porque a IA, ela pira com isso. Ela faz isso todos os dias. Você pede, eu quero isso, vamos seguir no nosso exemplo do tênis. Eu quero um estudo para saber se tênis de placa funciona. Ela te traz um estudo, ela coloca vários autores, um título, uma revista e um link. Tá tudo errado. Ela inventou 100% daquela informação. Ela pega alguns autores de um estudo X, aí ela pega um título parecido com o de outro estudo, uma revista que nunca publicou aquilo, e o link é de outro estudo. Não acredito. Então, gente, pelo amor de Deus, checa. Se você simplesmente pega aquilo e coloca lá no seu post do Instagram, a chance de você estar cometendo um erro bizarro, do tipo, esse estudo não existe, porque ela alucina, ela mistura informações, ela pega coisas de lugares diferentes e te joga ali o que você quer, lindo. Nossa. Só que não existe o estudo. Então, pelo amor de Deus, não usem a referência direto dessas IAs abertas que fazem tudo. Tem hoje algumas IAs. Eu ia perguntar, quais são as específicas para isso? Tem várias. Eu te mando depois até para você colocar Vamos colocar na descrição. Algumas que são mais focadas em estudos científicos, mas sempre checa. Por enquanto, vale a pena ainda checar. E das IAs abertas, do ChatGPT, da Gemini, etc., tem que ficar atento, porque elas podem inventar, porque elas misturam mesmo informações de diversos estudos só para te entregar o que você está pedindo. E nem sempre é o estudo verdadeiro. E aí, uma outra dúvida, porque antes o acesso era meio restrito, Sim. né? Você tinha que ter um login, uma senha, Isso. ser pesquisador, enfim, já era um pouco mais difícil. Hoje é mais, todo mundo tem acesso, as maiores revistas têm um custo, como que funciona? Depende. Isso foi uma transição que aconteceu dentro das últimas décadas. Antigamente, todas as revistas eram fechadas e para a gente ter acesso, você pagava. Você tinha que assinar. Na época até era papel, não tinha internet, gente. Eu sou dessa época. Eu também, Lu, não tem jeito. E a gente pagava. Então, o custo era do assinante, do usuário. Só que com a internet e as revistas querendo ter esse impacto, que o impacto é muito baseado na leitura do estudo. E as pessoas lendo e citando esse estudo em outros estudos. Começou-se a surgir as revistas Open, ou Open Access, que nem sempre é da revista, mas sim do estudo. Nesse caso, o pesquisador paga pela publicação, e paga caro, para que o artigo dele fique aberto e o usuário não pague. Então, hoje a gente tem os dois modelos. Tem revista que é 100% Open, e todos os artigos lá foram pagos pelo pesquisador e o público pode acessar. Tem revistas que são inteiras fechadas, e aí você ou assina, ou a sua instituição assina. Em geral, eu acesso porque a USP assina todas as revistas, ou a CAPES, e aí a gente tem acesso lá dentro do hospital, no IP. E tem revistas híbridas, onde você pode escolher por publicar open, e aí você paga mais caro, ou você paga mais barato e seu artigo fica fechado para quem é assinante. Ou você pode até comprar o estudo. Se você está na sua casa, entra no PubMed, vai lá, por exemplo, Sports Medicine, que é uma revista, é a revista com maior relevância na medicina esportiva. Ela é mista. Tem estudos abertos e tem estudos fechados. Você quer ler um estudo
fechado, ela pode te vender só aquele estudo, aí $25 você compra. Então, tem esses modelos híbridos, mas o fato é que essas editoras hoje são um modelo de negócio. Existe muito dinheiro envolvido também na pesquisa, e todo mundo está querendo, de alguma forma, sobreviver. Então, e aí, essa era outra pergunta, né? Principalmente, estou voltando nesse do carboidrato, que foi uma coisa que chamou bastante atenção, mas a gente viu claramente, né, os dois grupos, o low carb, cetogênico, e o pessoal do carboidrato ali, cada um contando o artigo de uma forma. Sim. E aí achei muito interessante no seu canal que você falou tudo do assunto, sem ter nenhum viés, né? Que é o mais difícil. É difícil. Então, a gente precisa ficar atento a isso, porque a ciência é a ciência. É isso. E aí é isso que você sempre traz no seu canal, que eu valorizo muito, que eu falo, é difícil de ter, assim, de ter essa informação sem esse viés. Porque era o que deveria acontecer, né? Exato. É isso, quando você começa alguma coisa com uma torcida, já está errado. O pesquisador tem que começar o estudo com uma hipótese sem que ele tenha uma torcida. Esse seria o melhor caminho. Eu falo para os meus alunos da pós-graduação, você não pode querer que o seu medicamento que você vai testar seja melhor. Você tem que querer responder essa pergunta. E responder essa pergunta de forma isenta. Então, até o final, você não vai saber qual grupo é qual, porque é o jeito certo de responder a pergunta sem viés. No estudo do carboidrato, o grupo já se coloca como um grupo que tinha uma tendência a low carb, cetogênica, porque eles fazem pesquisas e publicam nessa área. Então, você, leitor, tem que ter essa informação. Você tem essa informação. Tudo que está escrito ali, então, é lixo? Não, não é, porque eles são pesquisadores muito sérios, eles fizeram uma pesquisa mega aprofundada, eles citaram os estudos que são contra o que eles estão falando, e eles tentaram analisar sob uma ótica da ciência mais atual. Você tendo esse entendimento, aí você lê, sabendo, tá bom, eles têm esse viés, mas... Porque eu faço muito vídeo sobre carboidrato, tinha um monte de artigo muito clássico, o artigo lá dos 90 gramas, aí depois o artigo que foi para 120 gramas por hora, são estudos super clássicos, mostrando melhora de performance com mais carboidrato, mostrando recuperação, Aí, quem só falou, não vou nem ler, achando que eles nem iam citar esses estudos, tava tudo lá. E está discutido a fundo esses estudos. Então, os caras não fizeram uma coisa sem analisar o passado da história do carboidrato no esporte. Por isso, é um jeito bom de estudar e de aprender, ler com essa visão crítica. É isso que é legal a gente trazer aqui. Essa visão e o entendimento. Primeiro, você precisa saber como você vai validar aquele estudo. Se ele é bom ou se ele não é. Se for ruim, nem perde seu tempo. Vai ler estudo bom. E assim, primeiro passo. Eu não sou grudada no carboidrato ou grudada na proteína, que só isso vale na minha vida. Não, gente. É o que é melhor para as pessoas. E outra coisa importante... As pessoas são muito diferentes, com objetivos diferentes. Então, às vezes, a gente está falando de 120 gramas de carbo, mas, gente, a gente está falando de 120 gramas de carbo para o atleta profissional que quer ganhar a prova, que está fazendo o Tour de France, ou que está competindo na maratona olímpica. E aí, a pessoa entende que é ela, que está meio pré-diabética, um pouco gordinha, correndo 10K, às vezes, numa prova em São Paulo. Então, por isso que... tem que tomar cuidado com essas certezas e com essas coisas. Uma coisa não invalida a outra. Então, de pensar que talvez para uma pessoa que é pré-diabética e que está buscando saúde, talvez ela precise restringir carboidrato e fazer algumas coisas para mudar o metabolismo. Totalmente diferente de que a gente sabe que tem esporte de alto rendimento que não é muito saudável. Alto rendimento não é saudável. A pessoa fazer Ironman. Não é então, saudável, assim, né? Mas sabe. É a profissão da pessoa. A ganhar aquela prova vai mudar o ano seguinte dela financeiramente em tudo. Assim, ela sabe que ela está prejudicando um pouco a saúde dela. Sabe. E tá tudo bem. É o risco. É o risco que aceitou. Exato, e isso é controlado. Então, quando a gente fala de alta performance, nem sempre a gente está falando de saúde. As pessoas precisam ter esse olhar também. Foi a primeira coisa. Quando eu comecei a fazer faculdade, educação física, na Unesp, cheguei lá... Alto rendimento não é saúde. Opa, peraí. Isso. Mas e nunca vai ser. Porque
a gente, né, como atleta profissional, você tem que estar sujeito a estar no limite. O que você vai fazer para isso? É a ciência que vai falar. É isso. E aí, você tem que caminhar junto. E não pode ter esse viés do tipo, eu não como isso, eu não como aquilo, né? Eu respeito todo mundo. Lógico, tem atleta vegetariano, tem atleta carnívoro, tem atleta, né? Mas se você tá buscando a sua melhor performance, eu, pelo menos, era assim, minha pergunta. É doping? Não. Beleza, tá tudo certo. Então, vamos fazer. Não quer dizer que é melhor para sua saúde, não. mas é melhor pro meu sua rendimento. Exato. É isso. Exato. Então, no Fala Lu, eu trago, às vezes, conteúdos que são muito focados em performance. E eu falo isso, gente, não é para saúde. Então, tem outros vídeos que são mais focados em saúde e a coisa é muito mais moderada. Eu não vou falar para alguém que está buscando saúde, fazer 2 treinos de corrida por dia, dobrar treino, não sei o que, isso não é a saúde. Você tem mais risco de lesão e um monte de coisa. Então, ter esse discernimento é importante. Então, porque assim, a minha preocupação é essa, né? Atualmente a gente tem muita informação. Uhum. Então, não, agora tem que o fulano lá falou que toma 80 gramas, então eu vou tomar. O outro fala... E aí, a busca, principalmente aqui desse podcast, é trazer profissionais de qualidade e trazer esse filtro para quem assiste, para parar e pensar, falar, peraí, será que para mim vai ser bom isso? Exato. Vamos, né, e trazer essa consciência para as pessoas, para buscar uma referência. A Lu, por exemplo, no canal, ela tá sempre respondendo, ela tá ali, ela consegue, e ela vai responder de acordo com os estudos, não com o que ela acha ou o que ela gosta. A Lu pode gostar de carboidrato ou não, enfim, mas a Lu lá no Fala Lu é a ciência. E aí, os estudos, em geral, buscam a resposta que vale para a população daquele estudo. Ela não é uma resposta individual. Mesmo num estudo grande, a gente tem os extremos, os outliers. Por isso, quando você pensa naquilo do ponto de vista de individualidade, saiba que se você está usando a ciência, você tem maior chance de que aquilo funcione para você. Em geral, uma chance acima de 95%. Isso é o que a gente considera o bom ali quando a gente faz uma estatística na ciência. Mas você pode ser o 1%. Então, tem gente que fala, eu fiz tudo isso e não funcionou. Sim, porque quando você trabalha com uma casuística de 100 pacientes, sei lá, de 100 indivíduos de pesquisa, tem um de um lado e o outro do outro que aquilo não funcionou, que foi o oposto. Então, treino de força vai melhorar, sei lá, se você fizer 10 repetições com 80% da carga máxima, você vai ganhar tantos por cento. Aí tem gente que vai falar, nossa, eu não ganhei nada. E tem gente que ganha o dobro. Faz parte. A gente trabalha com média, com desvio padrão. Então, a individualidade tem que ser olhada. Mas quem vai conseguir olhar essa individualidade? Ou é você sozinho, que gosta, que se informa, ou é você com seu médico, você com seu nutricionista, você com seu técnico, você com um profissional que te acompanha. Aí ele pega a ciência, vê tudo que tem a maior chance de funcionar, testa em você, e talvez em você não funcione. Tem grande chance de funcionar, mas tem uma chance pequena de não funcionar. E tem gente que não funciona com cafeína, tem gente que não funciona com nitrato, ou com um monte de coisa que os estudos mostram um nível A de evidência. Então, já tem metanase, já funciona para grande parte da população. E para você, talvez não funcione. É uma coisa que eu falo, assim, por isso que tem o primeiro, segundo, terceiro lugar. Porque se funcionasse, se existisse todo mundo ia ser igual. um padrão, todo mundo ia ganhar, né? Ia ter falar, sei lá, a porcentagem de gordura ideal para o triatleta é 10. O sapato, o tênis de placa, o treino polarizado, aí você faz aquilo certinho. E empatar, né? Exato. Mas não, tem o Blumenfeld, que sei lá, tem o VO2 um pouco melhor que o seu. Melhor nem entrar, né? Que esse foi outra polêmica. O pontinho fora da curva que virou... Então é isso, as pessoas são diferentes, todo mundo é diferente. Então essa individualidade... Tem um jeito de randomizar que é muito legal, que considera muito essa individualidade. Eu gosto, para algumas coisas, desse desenho de estudo, que é usar o indivíduo como controle dele mesmo. Que legal. E aí você faz um teste, depende do que você está testando, ou você pode fazer em dias diferentes, ou, por exemplo, esses de musculação é muito legal, você faz numa perna uma coisa e na outra perna outra. Então, você quer testar mais repetição e menos repetição, para não ter a variabilidade interindividual, você testa dentro do mesmo indivíduo, um braço versus o outro, uma perna versus a outra. Ou, por exemplo, o teste de tênis, que você faz controlado no laboratório na esteira. Você faz um dia, um tênis. E aí, o mesmo grupo
dali uma semana, o outro tênis. Então, tem métodos para você tirar o máximo possível desse viés da individualidade para tentar provar que aquilo é melhor ou não. Bem interessante, Bem olha. legal. Espero que vocês tenham aproveitado e que vocês usem essas... Tudo que a Lu explicou aqui. É muita coisa, é o porque- que eu falei, não dá pra gente, nesse papo, exaurir o assunto, Sim. porque quem trabalha com evidência faz isso, né? em Quantos anos, profundidade. Eu tô quase, hoje eu tava fazendo essa conta que eu tô há quase 30, porque eu comecei a iniciação científica no meu segundo ano da faculdade, que foi em 97. Então, vai fazer 30 anos que eu faço pesquisa, então ralando ali, aprendendo, desde pesquisa experimental. O pessoal fala, pesquisa em ratinho. Eu comecei fazendo experimental em ratinho. É importante, tem muito o seu lugar. Sim. Tem muitas coisas que você precisa testar antes em modelos animais ou modelo in vitro, porque você tem que ter segurança para testar em ser humano. Você não pode testar uma medicação antes de passar por essas etapas de in vitro, experimentais, porque tem um risco. Então, é super importante. Mas nem tudo que funcionou no ratinho funciona em humano. Então, assim, tá cheio de gente usando evidência de coisas que foram feitas em animais. Só em animal. Calma. Pode ser, eu sempre falo, pode ser promissor, mas calma, vamos então agora para as próximas etapas, que é testar em seres humanos. E aí, depois que a gente tiver o resultado em seres humanos, a gente vai falar. Isso também é importante. Muito bom. Ó, eu vou aproveitar que a Lu tá aqui, que né, ela fala de muitos assuntos, e aí tem algumas dúvidas também, mas antes de terminar, vou falar dos nossos patrocinadores. Então, a gente tem a Kingston, que está com a gente aqui, armazenando tudo que a gente produz aqui no estúdio e também nas transmissões. A gente precisa ter um armazenamento de qualidade e a gente conta com a Kingston para isso. E se você quiser adquirir qualquer produto da Kingston com o nosso desconto, entra aqui no QR Code, você vai direto para o site Terabyte e usando esse cupom você vai ter o desconto do Estema. E temos também a Z2, que está com a gente, e aí tem muita gente aproveitando o nosso cupom, tem suplementos, tem repositor de eletrólitos, né, o gel que todo mundo conhece, enfim, todos os produtos que podem te ajudar aí no Endurance, te dar mais performance, então aproveita o nosso cupom e garante também sua suplementação da Z2 usando o cupom do Estema. E aí, Lu, vamos lá agora. A gente mandei aqui, tem umas perguntas para você, assim, que eu sei que você já respondeu, mas vamos lá, né? Suplementação, acho que é uma dúvida que todo mundo, muitas pessoas têm, né? Tem muitos produtos que todo mundo fala que adianta. Se você tivesse que falar assim, citar alguns, os principais, o que você diria hoje, assim? Hoje, porque eu sei que amanhã pode ser outra coisa. Eu acho que depende um pouquinho do objetivo principal. Saúde. Se a gente tá pensando em saúde, mas para quem treina. É o público aqui. Tá, então, para quem treina, pensando em saúde, hoje não dá para abrir mão da creatina. Dá para abrir mão da creatina, né? Calma, vamos lá. Dá para abrir mão. Não acho que todo mundo precisa tomar creatina. Mas é um suplemento que tem um nível A de evidência, a gente sabe que ele funciona, e a gente sabe hoje da importância da massa muscular. A gente sabe que isso muda desfecho em saúde a longo prazo. Que se você envelhece com uma quantidade maior de músculo bom, músculo forte, que a gente pensa mais em força até do que hipertrofia para contexto de saúde, você vive mais. Tem uma série de estudos mostrando isso. A creatina vai te ajudar a ganhar um pouco mais de força, a ganhar um pouco mais de hipertrofia. É muito, Lu? Não é muito, gente. É pouco. Então, o poder de efeito não é grande, mas ele é consistente. Ou seja, quase todo mundo tem um efeito positivo com o uso da creatina. Legal. Então, se você treina e quer alguma coisa que funcione, a creatina funciona. Vai te deixar muito mais forte ou muito maior? Não, é um pouquinho, 2%, 3%. Mas 2%, 3%, num contexto de quem treina, eu acho bastante. É bastante. Eu falo, é sempre relativo, mas quando eu penso no meu treino e no esforço que é para treinar e para academia e tal, eu gosto de ter esse efeito só tomando um suplemento. Eu acho que tem gente que acha muito pouco. E aí eu falo que suplementação, você tem que colocar na balança risco-benefício. Risco-benefício, então, tudo que tem algum potencial de fazer mal para a nossa saúde, eu já acho que não vale a pena. Dentro da minha balança de risco-benefício. Então, eu sempre penso, tem risco?
Creatina não tem risco, o risco é baixíssimo. Então, ela já não entra muito no lado ruim. E tem algum benefício. Mas, para algumas pessoas, a questão financeira eu considero um risco. Por isso que eu falo, nessa minha balança, eu sempre penso na questão financeira como um risco para algumas pessoas. A gente sabe que para outras não é um risco. Tem gente que tem dinheiro para investir em quanto suplemento tiver no mercado. E a gente vê gente usando muito suplemento sem risco para o bolso. Mas se para você a creatina é um risco, você tem que considerar qual é a troca que você está fazendo para colocar a creatina na sua conta. Então, não abra mão de uma alimentação saudável, não abra mão do treino. Então, sei lá, você precisa daquele dinheiro para pagar a academia, porque senão você não tem onde treinar, paga a academia, não compra creatina. Essas questões de bom senso, eu falo, gente, aí é bom senso. Tem gente que ganha creatina, ou tem condição de comprar, isso não pesa, aí essa pessoa vai investir na creatina. É bom senso. Vale pro tênis de placa também, esse exemplo. Não, vale porque, pro monte assim, de coisa. É uma pergunta, porque todo mundo quer, né, o caminho mais curto, mas você levantou excelentes pontos, né? Entender, tem dinheiro para ter uma alimentação saudável, para pagar uma academia, ou pagar né, um profissional para te orientar. Isso e aí você vai importante. abrir mão disso e vai comprar creatina. Então, acho que muito E aí, vários suplementos nessa balança tem baixíssimo risco, são seguros. Aí alguns têm mais ou menos benefício. Todos esses eu indico. Mas lembrem-se de colocar na conta de vocês o risco financeiro. Uhum. Então, porque você começa a somar suplementos. Tá bom, tomei a creatina, funciona. Obviamente, para quem faz endurance, os suplementos de carboidrato vão ser importantes em vários momentos. Pré-treino, intratreino. Então, tem que colocar na conta também. Na conta. Se você gosta de pré-treino, a cafeína, a gente sabe que melhora a performance, então você pode colocar cafeína. A gente tem os suplementos de nitrato, também são suplementos nível A de evidência. Mas você vai somando tudo isso, vai caber no seu bolso? Aí, vamos lá. Você não compete, não faz prova. Você, talvez, então, não precise investir na cafeína ou na beta-alanina, porque são coisas que fazem a diferença para quem vai competir. Agora, dentro de alguém que compete, tem gente que compete para ganhar, profissional, vai mudar a vida, e tem gente que só quer bater o seu personal best. Mas eu não tiro da pessoa que quer bater o personal best o direito de querer a melhor performance. Sim, sim. E acho que é ok e aí, essa pessoa bem. Que treina bem, que já dorme bem, que se alimenta bem, que tem um profissional acompanhando e tudo mais, querer tomar beta-alanina, cafeína, creatina, o seu gel, a sua proteína, porque isso melhora um pouquinho a performance. É só não colocar o peso nessas coisas maior do que deve. Entendi. Não, excelente, porque excelente. É a cereja do bolo, né? Então, primeiro treina. Aí depois dorme muito bem, se alimenta bem, e aí... Porque também tem esse lado de falar, mas, poxa, a pessoa tá tomando um monte de suplemento. Vamos olhar o contexto. Não, e é o que você falou, né? Não adianta nada tomar um monte de suplemento se o básico não for feito. O suplemento não vai mudar. Não vai. Vou tomar creatina, mas não vou na academia. Então... Eu vi um exemplo que você deu no podcast, que você foi lá até fugindo um pouco, né? Mas reposição hormonal. Vou tomar testosterona, mas não vou treinar, não vai adiantar nada. Pois é, né? Qualquer coisa que você fizer sem treinar ou sem mudar a qualidade de vida, não vai adiantar. Então, e assim, nesse caso... Pensando de novo na nossa balança, risco, aí já tem um risco alto, então nem entra. Fora que é doping. Lógico. Então, assim, é um suplemento, entre aspas, não é um suplemento, é um medicamento, mas que nem entraria nessa balança. Não, é que eu vi você dando um exemplo, por isso que eu lembrei. Falei, porque as pessoas querem as coisas rápidas. Então, eu falo, quando a pessoa me faz uma pergunta, peptídeo, tá super na moda. Super. Tem vários peptídeos, quase todos, que nem foram aprovados ainda por nenhuma agência regulatória. Então, não foram aprovados aqui na Anvisa, FDA, etc. Ou seja, gente, nem entra aqui na minha balança, porque o risco tem que ser o contrário, né? O risco é tão alto que eu não vou nem falar, eu não posso falar no Fala Lu. Aí faz umas 2 semanas eu falei de um peptídeo que foi aprovado no FDA. Calma, agora tem que passar na Anvisa, tem que ser aprovado no Brasil para ser comercializado no Brasil para a gente usar aqui. Essas etapas são fundamentais, você não pode colocar a sua saúde em risco. E assim, tem um monte de gente que já está usando. Porque hoje na internet você consegue comprar. Aí algumas pessoas me mandam, Lu, mas eu tô usando, eu melhorei e tal. Eu falo, gente, não dá pra recomendar nada que não tenha a segurança garantida. E a segurança pra gente garantida tem que ser garantida por órgãos regulatórios. Não, e outra, né, Lu, a longo prazo, não adianta assim, que ótimo, agora tá super bem, mas o que vai me trazer depois, Exato. né? Então assim,
Para a Anvisa aprovar que o medicamento ou suplemento seja comercializado no Brasil, ela exige esses estudos. Então, eu já fico um pouco mais segura, porque a empresa tem que ter feito esses estudos para mostrar segurança. Antes disso, não dá para recomendar peptídeo ou o que for, suplemento. E aí a gente entra numa outra conversa, que talvez, né, nem é mas só para a gente também concluir, que assim... as coisas, né, manipuladas, Exato. né, vários você já falou no canal, mas assim, as coisas naturais, né, não é regulamentado pela Anvisa, tem que entender, tem estudo, como funciona, vale a pena, e acho que o que você falou é muito importante. Qual é o risco? Qual é o risco? Né? O que você vai perder? O que você pode ganhar? Mas beleza, mas o que você pode vai perder? Eu né? não arrisco jamais, porque... Eu trabalho com transplante de fígado e a gente acaba vendo a exceção. A exceção tomou alguma coisa e entra numa insuficiência hepática aguda. E aí é tão dramático, óbvio que é raro, mas esse raro muitas vezes custa a vida. Então, a partir do momento que você tem essa experiência de ver casos mais eventuais e pouco frequentes, você fala, não dá para correr o risco com suplementação que não tem nenhum estudo, que não tem regulação... Então, para um benefício potencial que nem é baseado em evidências altas, é baseado em evidência muito baixa. Aí não vale e aí que o problema é que muitos profissionais se valem dessas evidências e aí acabam vendendo isso como verdade e cabe a você olhar e falar, eu tenho conhecimento. Sim. Eu sei o que é um estudo validado. Tá bom, você tá falando que esse estudo validou? Qual é o estudo? Deixa eu ver. Pega o estudo, faz a análise, ou né, pede para alguém que entende melhor que você fazer. E aí coloca na balança. Exato. Porque a gente, infelizmente, hoje não pode acreditar em todos os profissionais. Exato. É uma coisa triste de falar, mas a gente não pode, porque só porque né, é médico, formado, é PhD, enfim, milhões de coisas, mas a gente tem que ter esse filtro para nós. Exato. Que antigamente era, o médico falou, tá falado, Exato. né? A gente tem que ter esse filtro, porque a gente sabe que tem vários profissionais que, infelizmente, Eu falo que hoje tem gente, a maior parte dos profissionais eu acho que são excelentes. Sim. Mas dos ruins, tem 2 grupos, eu acho. Tem o picareta e tem o ignorante. O picareta sabe que talvez aquilo não funcione, eu tenho certeza que não funciona, mas hoje ele sabe que se ele vende algo especial, que só ele vende, atrai um público que acha que também é muito especial e que está tendo acesso ao que nós, mortais, não temos, porque não pagamos tão caro a consulta, etc. E tem o ignorante, que hoje está cheio de faculdade muito ruim, formação péssima, pessoas querendo logo ir para o mercado atender e trabalhar sem uma base, sem uma formação. Então, para essas pessoas que têm boa intenção, não têm má fé, eu digo, se informem, estudem, aprendam, façam curso e complementem a sua formação para que você não seja esse profissional que está recomendando alguma coisa que a ciência ainda não mostrou que é segura e que é benéfica para o seu cliente, seu paciente, etc. Então, isso também é algo que a gente aqui comunicando tem que ajudar as pessoas em casa a identificar. O picareta e cai fora desse que quer vender alguma coisa muito especial, que a indústria esconde de você. Gente, não existe, tá? Ou que também, essa farmácia... Essa farmácia... Coisa que funciona, a Lu falou, fulano falou, ciclano falou, o Estema já falou com um monte de... os nutricionistas bons falam, os técnicos falam. Então, assim, é isso, não tem uma grande mágica, um grande segredo. Não tem. Não vai ser o profissional lá que vai te contar só pra você porque a consulta dele custou muito caro. Então fica esperto, né? Não tem mágica. É isso, mágica não existe. Não existe um treino mágico que só aquele técnico sabe. Nossa, não. É o básico bem feito todo dia. Exato. E como você vai, né, recuperar, o que você vai fazer, como você vai se alimentar, como tá a sua cabeça. É o básico bem feito todo dia. Não tem outro caminho. Não existe. Muito legal, Lu. Quer deixar algum recadinho pro pessoal? Fala do seu canal, a gente vai colocar aqui, mas é legal você falar também. Lá no Fala Lu tem vídeos sobre muitas coisas, já que a gente tratou aqui, que não tratou. Aí uma dica,
Você pode entrar ou lá no buscador do próprio YouTube ou no próprio buscador do Google e aí coloca Fala Lu, a coisa e vai aparecer. Então, Fala Lu, creatina, tem 10 vídeos. Fala Lu, cúrcuma. Lu, eu quero saber de treino em jejum. Escreve Fala Lu, treino em jejum. Pode ser no Google mesmo. Ele já aparece para você, porque essa é a grande vantagem do YouTube, que ele tem uma boa indexação. Você consegue achar o histórico. A gente faz playlist também para que as pessoas se informem. Tem até um vídeo sobre como avaliar um estudo. Foi um dos primeiros vídeos que eu fiz, que eu falei, acho que é legal ter esse vídeo para quem tivesse interesse mais aprofundado, conseguir entender do que eu estou falando quando eu falo uma meta-análise, um RCT, um randomizado. E é isso. Muito legal. Usem à vontade, é informação gratuita que a gente leva para ajudar todo mundo. Importantíssimo. Obrigada por, você fazer esse canal, porque eu acho que é uma coisa que começou na pandemia, né? Eu lembro que você fazia e continuou. Então, assim, pra gente é muito bom. Eu sou fã, eu vejo todos os vídeos lá, sempre que sai alguma coisa. E muito obrigada por você ter vindo aqui, pelo seu tempo corrido. Obrigada, muito obrigada pela sua presença. Obrigada. Esse foi mais um Extrema Performance. Valeu!